Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar, vai aprender de forma a concentrar nosso organismo, nossas atenções, né? A gente vai despir de um pouco de energia para essa referência do lado do português, do lado da tecnologia de comunicação por é, geometrias, digamos assim, de fala, né? Digamos que nós temos planos, né? Nós navegamos por planos porque planos permitem com que a gente navegue, né? E aí a gente consegue navegar a partir da concentração imposta a esse plano, né? E aí a gente tem vários planos de imposição sobre a nossa capacidade de desenvolver nosso organismo sobre esse plano. E a gente vai colecionando sobre esse ser e esse estar sendo edificado por vários planos, planos visuais, planos sonoros, é, planos olfatórios, planos de caminhada mesmo. Por todos esses planos a gente tem várias escalas de planos que são experiências, repertórios. E se a gente espremer um pouco sobre esse repertório que a gente tem, a gente consegue fazer comparações com o presente estado, né? Ou com alguns experimentos, né? A gente pode falar que dentro desse repertório existente, dentro desses dados de percorrer sobre esses planos, você considera um melhor que o outro por, e aí você emite o por. E isso de desimportar esse por, né, é uma indexação, né? Você indexiaciona, né? Do interior do seu organismo, você desaciona por navegar entre essas memórias, que é repertório de você, né? Que é aquilo que te cerca de edificações, no sentido das navegações entre planos. Então isso é experimento. E existe uma aliação no sentido da comunicação do português que sustenta um edifício para essa versão de comunicar, né? A gente tem uma estrutura de unir as palavras em versos que conseguem concatenar esse edifício de versos, essa comunicação, como um prazer, como um acesso para o histórico das pessoas que vão desostorificar-se sobre essa informação. E a gente chama isso de artigo de opinião, né? Porque o artigo de opinião, geralmente qualquer um pode escrever e escreve de forma natural a partir das reações. Reações por si só são artigos de opinião. Só que quando a gente quer fazer uma reação ser disposta para um grande número de pessoas, a gente meio que precisa de trabalhar um pouco a essa opinião, essa reação. Porque a reação coletiva, ela se diz na matemática uma impressão precisa de um
plano de detecção orgânica, de um plano de detecção de impulso sobre o cálculo de um edifício sistêmico, né? É como se a gente tivesse uma fábrica em nós e sobre determinada operação, né, nós temos fábricas semelhantes a partir do sistema, da fisiologia, da investigação e dos apuramentos. A gente tem fábricas semelhantes e a gente até mesmo trabalha investindo e investigando essa semelhança e os desvios dela, né, com sinalizações. Por quê? Porque a gente é mesma espécie, né? Nós somos especiais dentro dessa mesmice. E a gente vai interrogando ou afirmando diferenças na vida. A gente vai colecionando experiências diferentes na vida. E isso nos faz opiniões novas ou nos faz ajudar as pessoas que querem se convergir para o nosso atendimento a partir do crédito que nos dão sobre algum status que advinde ganharmos por termos persistidos em algumas realizações, em alguns cursos, em alguns exames, em algumas experimentações. Ou seja, quem prova muito de uma coisa ou várias coisas que buscam significar uma coisa, consegue conciliar resolução de saber qual das coisas é melhor, porque ele tem várias porcentagens de ocupação sobre o cálculo de detecção desse momento íntimo de experimento dessas coisas. E aí ele consegue gerenciar essa dada colinergia sintética, né? Ele consegue depurar esse experimento a partir de todas as depurações já feitas, né? Todas as experiências já tidas, e consegue emitir uma nota, né? E essa nota não é que é verdade, mas na resolução desse saber sobre o universo de saber que ele contém, ela se torna uma verdade para aquele agente especial. Entende? Mas não quer dizer que ela seja uma verdade. A verdade, ela é uma resolução de apuração entre uma dada resolução de impressão, de imposição. Ou seja, sobre um parâmetro. Só é verdade que você vai passar nesse semestre se você alcançar 60 pontos, né? Não quer dizer que você, né, porque é um parâmetro, né? Não quer dizer que isso é uma verdade, mas sobre o ajuste de um parâmetro, né? E a concessão desse crédito se fez a verdade. Bom, e é por isso e por dessa importação e por desse extremo que atende a nós seres humanos a partir da comunicação, a gente tem os gêneros que conseguem conter entendimento sobre regentes, e regentes conseguem desenvolver os credentes, né? Regentes conseguem desenvolver os credentes que vão ser destratados, vão ser irrigados pelas denotações da veiculação desse crédito, da veiculação desse gênero, porque se cobra que um profissional desgere
irrigação sobre esse cuidado. E aí que tá desses cuidados que a gente vai falar hoje, né? Para a gente ser cuidado por esses agentes, né, na especialidade deles serem condutores desse edifício de formalidade entre nós, né? Nessa publicidade, nesse público que somos, a partir da publicação. Hoje a gente vai falar em algo que é muito importante, que é o artigo de opinião. E ele é muito importante porque nós embasamos nesses artigos coisas que são muito valorosas para nós, escolhas. Então, as escolhas elas têm muito valor para nós. E com base nesse valor, se você acatar um artigo de opinião qualquer sem o devido cuidado crítico sobre essa estação, você pode acabar fazendo uma escolha que não faria por conta de um artigo de opinião, por conta de uma opinião que pode ser pessoal ou impessoal, pode ser uma opinião que se baseia em uma especificação, entendeu? Então, que se baseia em por exemplo, uma opinião, um artigo de opinião para pessoas que ganham mais de 10 mil por mês. Entende? Então, a gente precisa, para acessar os artigos de opinião, a gente precisa de ter esse olho corrido nessas atenções dos méritos de alguém possibilitar, né, criar opinião para outra pessoa. Então, bom, você vai lá e vai assistir um filme, tá? E aí você vai fazer um artigo de opinião sobre um filme. E aí, de repente, eu assisti o filme e gostei do filme. E o meu salário é R$2.000 por mês. E eu gostei, eu saí de lá gostando. Só que aí, como hoje em dia, né, as exposições a vários tipos de informações tão assim, demasiadamente, né? Eu vou e acesso um canal aqui na internet e escuto uma opinião de alguém, né? E essa opinião, certamente, ele tem um público-alvo. Eu acredito, sim, que parte da opinião de alguém se acende sobre o status socioeconômico de outro, né? Porque a gente sabe que nós conseguimos acessar as sensibilidades ou as insensibilidades em alguns momentos por deocupação de status socioeconômico. As pessoas sobre algumas gravidades de relacionamentos, elas meio que ficam presas, contraindo ou distraindo a atenção que tem sobre o status socioeconômico. E aí, vamos supor que a resenha da pessoa foi ruim sobre o filme. E aí eu saio me sentindo idiota. Porque alguém que assiste o filme e acha ruim, né? E que tem muitos seguidores, que é muito famoso, e eu não acho, eu começo a me perguntar, uai, mas eu deveria ter achado ruim também. Se o crítico achou, por que eu não achei? Tem alguma coisa errada comigo? Você entende? Então a gente precisa, para poder acessar
esses artigos de opinião, a gente precisa um pouco de empoderamento pessoal, né? De licenças de, de, de valores, né? Desses comprimentos. Comprimentos no sentido de diferenciações, né? Ou seja, pode achar ou não pode achar, ou acha se quiser, entende? Esses achados e servidos, né, e ser vistos não precisam ser vitimizados por ocupação de artigos de operação de valores, porque muitas das vezes alguém que é profissional na arte de instigar a pessoa a se pensar, a elevar a se pensar, por ocupar pressão por desenvolver artigos que vão fazer as pessoas fazerem uma anamnese em si mesmo, fazerem as pessoas pulsarem as suas sinapses bambas sobre essa descostura de impressões, de opiniões, precisam ser separadas, né? Precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Bom, então para colocarmos num lugar de saber sobre isso, né, de ser irrigado ou poder ser potencializado por essa irrigação que nos faz pensar, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham com isso, que são pagas para isso, elas podem ter a licença de dizer a verdade, mas em dadas circunstâncias isso fica sendo desafiador para elas, né? E aí as palavras sobre os desafios, elas às vezes escondem para as pessoas que leem sem educação, ou até mesmo leem com educação, porque ler é dançar das maneiras que o ditado, né, da maneira que as palavras interceptam. E às vezes a dança ela pede uma camada íntima que nós, às vezes ganhando R$2.000 por mês, não conseguimos intimidade, entre aspas, né? Não sei quanto que cada um que está assistindo ganha por mês, né? Mas é mais ou menos nessa margem de basear, porque querendo ou não, existe essas camadas textuais e essas camadas de desafios de operadores de intimidade sobre obras, pois eles são julgados, né? Então, para ser julgado com educação, né, existem os desvios de operações ao expor uma opinião. E é disso que a gente vai ver, né? Primeiramente, quando se der com um artigo de opinião, a gente tem que entender que é um artigo de opinião. Então vamos lá, vamos acessar esse tipo, que é o tipo de argumento, é um tipo textual de argumento, porém se dá pelo gênero de artigo de opinião. E aí eu coloquei aqui já aposto, né, sobre o texto, sobre o título, né, que a primeira palavra refere-se à arte, e a arte ela desenvolve a harmonia. A harmonia, para quem não sabe, é uma peça geométrica que se diz unir e insistir na união
de retas. Então essa aqui é a harmonia suprema. É a circunferência. Mas dentro da circunferência cabe qualquer tipo de informação de harmonia. Cabe qualquer peça, né? Começando pelo triângulo. E a arte, ela é isso, né? Ela é o edifício de fazer pressões nessa circunferência para rodar diferente aquilo que pode passar informação, aquilo que pode passar sangue pulsado ou despulsado. E aí esse higo, né? Esse higo é aquilo que vai seguir o pulso da operação. Que operação é essa? Operação de plano, porque a gente tem o plano real e o plano sintético. Esse real para o sintético é material para imaterial. Então esse higo é o higo, é aquilo que vai impulsionar esse lado, né? Arte higo, né? Então é como se fosse você segurando uma cordinha aqui, né? E aqui a gente tem um gato que está apreciando a cordinha, né? Que está olhando para a cordinha e ela está fazendo o gato pular, né? Brincar com a cordinha. Então quando a pessoa mexe a cordinha para cá, o gato vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então ele engole esse movimento, essa arte. E isso a gente tem um sistema de relação. E aí o gato ele consegue guardar, olha, qual que é a sua opinião sobre essa brincadeira nesse dado instante, ó. O gato, minhau, opinião, minhau, opinião, é X. Opa, e em um outro dado momento que houver essa brincadeira, ele pode ter outra opinião e outra, e aí sim sucessivamente. E aí esse gato e esse dono aqui do gato, eles vão colecionando opiniões e vão formando relações íntimas ou de intimidades dessas opiniões. Então, vamos supor que um cara que trabalha assistindo filme, que vê filme todo dia, diariamente, para poder se emprestar com palavras para poder criar um efeito de opinião. E aí você assiste um filme uma vez por mês. E aí um filme que agrada esse agente, e você que assiste um filme por mês só para passar um tempo e tal, mas você assiste da forma correta, né? Você presta atenção. Cara, é totalmente diferente esse universo, o compasso. É muito discriminante mesmo. É muito discriminatório para alguém que assiste um filme por dia ou dois, e alguém que assiste um filme por mês, né? Então esse artigo de opinião para esse tipo de pessoa pode ser que atrapalhe a experiência dessa pessoa, entende? Até para ser um formador de opinião, a gente precisa de rezar, ou seja, interceptar os nossos ouvintes, né? Então a gente precisa de rezar. Então a gente precisa de um momento de intimidade para lembrar de como é ser alguém
que nunca assistiu ou que assiste muito pouco um filme, ou que nunca brincou ou brinca muito pouco. Importar referências que argumentam sua densidade de desenvolver controle sobre o elemento, porque toda fonte de operação que busca ser opinião, ter opinião, ela desenvolve o descontrole. Qualquer fonte, ela emite descontrole. Qualquer fonte emite descontrole. Opinião, formar opinião, geralmente se baseia no quanto a gente consegue controlar esse tipo de fonte. Então a opinião ela é muito assim diversativa. A gente tem uma diversidade de formas de controlar ou de pessoas que podem criar formas de experiência de controle sobre essa fonte. Acessar a fonte, olhar para a fonte, né? Não é qualquer um que consegue, né? Porque às vezes a fonte ela só está dizendo assim, olha, você vai morrer algum dia. E isso é muito importante, cara. É muito importante. Só que as pessoas, elas não. As pessoas que não querem ou têm dificuldade de achar isso importante, não conseguem olhar para a fonte e começam a olhar para os redores da fonte e encontrar opiniões arredias. As pessoas que conseguem olhar para a fonte, elas conseguem encontrar opiniões assertivas. Então a gente tem opiniões arredias e opiniões assertivas. Poxa, que prova difícil, hein? Que saco! Arredias. Poxa, eu não achei tão difícil assim não. Aliás, eu consegui fazer todas as questões e meu resultado foi bom. Eu só errei uma vírgula lá, mas a professora nem desconsiderou não, eu tirei total. Opiniões assertivas. Entende? Então, eis aí outra questão. Ou até mesmo um conjunto destes. Então você sempre está buscando responder a uma fonte a partir do controle elementar desse. E a gente pode ter vários elementos que buscam controle, ou seja, a gente pode ter uma fonte ou várias fontes em uma conexão, em um desenvolvimento de conexão. Por exemplo, a gente vai no jantar e a gente pode ter apenas um prato, a gente pode ter vários pratos, né? A gente pode ter um elemento uma receita num prato ou várias receitas e assim por diante, né? Vamos lá então, vamos entrar aqui agora no artigo aqui. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo ou argumentativo onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Então tá vendo, ó? Ponto de vista. Então vamos pegar pela vista mesmo, né? Vamos colocar aqui, ó. Ponto de vista. A gente tem uma vista e vamos supor que aqui a gente tem uma agulha, né, que vai costurar essa linha aqui, ó. E aí essa costura de linha, né, passa aqui, ó. E que está sendo desenvolvida aqui, ó. Ela busca segurança, né? Segurança de ponto. Ou seja, você segurança, você consegue fechar os olhos ou abrir.
Segurança é abrir e fechar os olhos e continuar fisiologicamente bem, equilibrado. Então, quando alguém vai assistir um filme ou ler um texto ou olhar para uma foto, ela vai fechar o olho para o universo e vai abrir o olho para o retrato, para a fonte X. E ela quer segurança. Segurança é conseguir fazer isso e estar bem sobre o equilíbrio ou desequilíbrio que isso vai fazer, que isso vai converter a pessoa nessa análise. Isso é segurança de ponto. E esse ponto de vista, ele é segurado por todos esses agentes especiais aqui, ó. A gente pode pôr sim os sistemas sexuais masculino, feminino, né? A gente pode pôr todos os órgãos, né? Estômago. Por quê? Por que eu tô colocando tudo isso, né? Porque tudo isso em infração desinfracionada pelos portais de sensibilidade ajudam a criar a segurança sobre esse ponto de vista ou a dessegurança sobre a informação dessa cadeia que a gente chama de sistemas ligados, intraligados. Então pode confiar, pode ter com fé e conferir a ânsia nisso tudo, que isso tudo tem razão sobre aquilo que você assere ter, né, ponto de vista. Onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Então, ponto de vista, além de informar, ele quer persuadir. Então, se você não tem capacidade para olhar para algo e ver o que esse outro diz ver, ele quer fazer que você, mesmo não vendo, acredite que ele viu. Então, é aquele cara assim, cara, Jesus existe. Eu vi Jesus. E aí, Jesus está em todos nós. Aí o outro cara vira e fala assim, não, mas eu não vejo isso não. Esse é meu ponto de vista, eu não vejo, eu não acredito. Eu sou ateu. Poxa, mas tá em todo mundo. Eu sei, cara, você não consegue ver agora. E aí ele tenta persuadir, mas confia em tudo que vai dar certo. Que você foi feito perfeito, imagem e semelhança do Criador, isso aqui. Aí ele fala assim, não, mas esse tá tentando persuadir com essas informações o outra pessoa, né? Bom, e aí o que acontece? Acontece que quem tá escutando, ele não consegue ver como a pessoa que diz que vê e tenta persuadir. Mas o que a pessoa que tá emitindo seu ponto de vista quer? Quer que mesmo que a pessoa não veja, a partir da informação que ela emite, ela acredite
para quando chegar a hora ela poder ver, né? Ou para ela ver e não ver, mas dizer que viu por causa da persuasão. E assim e vice-versa, né? A gente tem vários tipos de persuasões, né? Geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. Opa, por que temas da atualidade? Porque a opinião ela é importante para o momento, né? Para uma decisão. Então, a decisão. Se a opinião é importante para a decisão, a atualidade ela é o alvo. Por mais que a opinião, né, a formação de opinião, ela busque lá de trás recursos para fazer o processamento, processar. O artigo, a pessoa que escreve opinião, o artigo de opinião, ela viaja no tempo das suas experiências. Então ele experimenta muito, experiências. Esse profissional ele experimenta muito e na hora que ele experimenta, ele tenta criar uma densidade de experimentador. Por quê? Porque ele vai precisar de um portal para poder voltar nessa densidade. Então ele faz um portal de densidade. É assim como você se preocupa na hora de jogar um joguinho de RPG e tá lá na frente e precisa de fazer um portal para poder ir para a cidade. Driblar recursos, né? Fazer negócios com recursos. É a mesma coisa. Características do artigo de opinião. Características. Texto escrito em primeira e terceira pessoa. Uso da argumentação em persuasão. Então, primeira, terceira pessoa. Argumentação e persuasão geralmente são assinados pelo autor. Assinados. Produção veiculadas nos meios de comunicação. São veiculadas. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Linguagem simples, objetiva e subjetiva. Ou seja, é liberado utilizar figurinos de linguagem quando cabe a sentença da opinião. Abordam temas da atualidade. Temas da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Títulos polêmicos, provocantes e contém verbos no presente e no imperativo. E os verbos são no presente, ou seja, agora, e no imperativo. Não deixe de experimentar alguma coisa nesse sentido, né? Faça bom proveito. Estrutura do artigo de opinião.
Agora para os engenheiros, estrutura. Geralmente os artigos de opinião seguem um padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, entrada, tensão e saída de tensão. E aqui a gente pode pôr tamanhos diferentes. E aqui a gente pode pôr linhas com tensões diferentes, com parâmetros de tensionar diferente. Geralmente os artigos de opinião seguem padrões estruturais no texto dissertativos argumentativos. Eu sei que aí você já deve ter assistido muitas cenas semelhantes, lido muitos textos semelhantes, assistido muitas novelas semelhantes, vistos muitas fotos com a mesma semelhança nesses meios de comunicação. Visto estruturas de vídeos semelhantes, inclusive esse vídeo que eu estou fazendo. A semelhança, ela mora em todo lugar. Ela está em tudo e em todos, porque a semelhança, ela é um ritual de nós, seres humanos, com a busca do edifício de equilíbrio. Semelhança é quase afirmar que a gente está bem. Então, oi mãe, como é que você tá? Eu tô bem. Opa, semelhante, né? Quando existe uma insemelhança, a gente costuma investigar. Investigar quando a gente nunca viu algo assim. Nunca vi algo assim. Opa, o que isso é? Isso é uma função de curiosidade, né? Cara, eu nunca vi coisas assim, eu nunca vi alguém fazendo isso. Eu nunca vi esse tipo de coisa. Opa, uai, se você nunca viu, saiba você que existe. Você não quer, você pode até mesmo ver, hein? E aí, lá vai você se dobrando, se coçando, se embaratinando por essa função de curiosidade, ou seja, o inusitado, aquilo que nunca viu algo assim. Então, quando alguém fala assim, esse produtor, esse diretor, esse educador faz algo que nenhum outro costuma fazer. Eu nunca vi outro educador, eu nunca vi outro produtor fazer algo assim. Opa, como que você fica nesse momento quando você escuta algo nesse sentido? Cara, eu tenho que assistir só pra ver o que eu nunca vi. Não é mesmo? E aí o cara vende bala. Vende bala pra toda a criançada, né? Cara, chegou uma bala nova na banquinha ali do seu Zé. Sério? Bala nova? Que sabor que é? Ah, cara, é um sabor louco aí. É uma bala nova. Quanto custa? O mesmo preço das outras. Nó, vou ter que ir lá comprar, cara. Prova lá, compra lá pra você ver. E aí, sai pessoal zangadinho pra comprar bala. Quando vai experimentar, às vezes era embalagem que era diferente. Ou às vezes até mesmo tinha uma substância nova, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Introdução, exposição, apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, desenvolvimento e interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados,
E conclusão, finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar problemas sobre o tema proposto. Então isso aqui, ó, é amarrar o boi, amarrar o burro no lugar certo, né? Onde amarra burro? Não, não. Qual que é o nome, né? Qual o nome do lugar onde amarram animais como cavalo e burro? Ih, não achei. Ah, tem um nome certo para poder falar sobre isso, né? É um local na estrada onde, onde tinha um pedaço de pau para poder amarrar os cavalos, né? Qual o nome do lugar? É amarrar o burro no pedaço de madeira. Nossa, isso já tá muito antigo, né? Sacos. É, poxa, dei mal. Mas é mais ou menos isso, né? Isso aqui é a parada. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ou seja, você vai criar um local para amarrar uma coisa, né? Ou seja, você quer emissor, ó, você quer um receptor, né? E aí o receptor, você quer um emissor. E aí o emissor ele tá aqui, ó. É o emissor e o receptor. Então, essa que é a estrutura, né, de um texto argumentativo. Ele vai se tornar um emissor para amarrar ou para você amarrar em ser receptor disso. Então é basicamente essa estrutura. E aí as outras funções da linguagem se desenvolvem entre essa estrutura. Exemplos de artigo de opinião. Exemplo 1. Trecho de artigo de opinião sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso, ou desordem e regresso. Nosso grande educador Paulo Freire
já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ahn, Bom, esse é um primeiro exemplo de artigo de opinião, onde há sim uma exposição de opiniões e um desenvolvimento da argumentação utilizando de certa forma genérica, discurso de governo sobre investimento, colocando a lógica sobre as cidades do interior sem emitir nome de cidade ou colocar dados que dão sustentação mais forte, né? Ou seja, há uma costura aí, mas muito pautada pela lógica, né, de imersão de orador, né? Texto 2. Exemplo 2. Trecho de artigo de opinião sobre drogas. Outra coisa que é muito lógica no sentido da atualidade e da midiática sobre a aplicação de argumentos de forma genérica. Atualmente, o problema das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. O surgimento de novas substâncias entorpecentes tem levado ao aumento de números de dependentes químicos. Então, olha, ele já coloca ali que novas substâncias fazem surgir novos dependentes também. No Brasil, fica difícil mencionar o problema das drogas e não pensar na cidade de São Paulo, onde a Cracolândia se expande cada vez mais. É mesmo, a São Paulo ela tinha tudo, agora é minha opinião, ela tinha tudo para ser uma cidade muito muito linda, muito bem cuidada, colocando os brasileiros em exposição cultural e, e assim harmoniosa. Só que o pessoal lá, a gente assiste vídeos daqui, a gente vê, deprecia muito São Paulo e São Paulo chega a ser vergonhoso assim assistir, né, o efeito das drogas e das ruas lá sobre o que poderia ser, né? Problemas tem em todo lugar, mas quando a gente tá próximo de nós, a gente tende a ficar mais intimado com esse efeito, né? O crack tem demonstrado a forte dependência que causa nos indivíduos e os problemas estruturais que geram, dentre eles a pobreza, o desemprego e a proliferação de doenças. Aqui ele fala que o crack ele tira o ser humano da utilização racional e coloca ele para um lado irracional, um lado de separatismo, né? Ou seja, ele começa para sustentar esse gênero social, né? Se é que a gente pode chamar assim. Ele se torna pobre, não arruma emprego, né? O próprio emprego dele é caça às drogas e fica muito facilmente doente, né? A imagem dele é de um doente. Em relação a isso, a negligência do governo é notória, ou seja, o foco maior está em acabar com o problema do crack, ao invés de oferecer melhoria na vida dos viciados. Sendo assim, os viciados em crack continuam vivendo em péssimas condições e infelizmente ainda são tratados como bandidos. De certa forma, a pessoa que ela usa uma coisa, ela não deve ser banida por usar.
Porque essa coisa, para ela usar, se ela fizesse a coisa, tudo bem, mas ela compra a coisa, né? Então, se você compra o crack, né? Então você não tem, a culpa não é exatamente sua. Porque se você não tivesse o crack para comprar, você não compraria. Ou outra, né? Se o crack fosse tão barato assim, as pessoas não comprariam, né? Não é qualquer um que compraria. Mas o problema é que não. Então, a sociedade, como é que a sociedade, de certa forma, quer julgar o usuário, sendo que existe o produtor para que exista um usuário, né? Então é mais ou menos por entre essa camada que o que o que o escritor ele produz seu argumento, né? Sua opinião nessa nessa nesse lado pessoal de de trabalhar essa lógica. O trecho exemplo 3, trecho de artigo de opinião sobre racismo. Mas racismo não tem nenhum de drogas, racismo e educação. Poxa, não tem nenhum de mídia, essas coisas. É só coisa pesada. Sobre racismo. Embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. No período colonial, os negros foram trazidos da África para trabalharem no país em condição de escravos. Isso aqui já é mó pesado, né? Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Essa palavra aqui, incutido, é foda porque ela meio que contorce, ela meio que torce um entrave sociológico que o Brasil teve no período colonial, né? Até o Império. Embora a Lei Áurea tenha libertado os africanos do trabalho escravo em 1888, a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. Destacam-se as condições de vida, acesso ao trabalho, a moradia e dentre outros. Isso aí é, são coisas sim que às vezes são íntimas para as pessoas é, para as pessoas que estão dentro que vivem esse tipo de racismo, né? Se observamos as favelas do país ou mesmo as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. Aí, ó, aqui ele trouxe um dado relevante que corrobora para criar sustentabilidade nesse argumento aqui, ó, condições de vida, acesso a trabalho, moradia, entre outros. Então, a falta disso leva as pessoas a cometerem crimes e até mesmo serem pegas. A grande questão é até quando o racismo persistirá no nosso país? Pois mesmo século depois, ainda é possível nos depararmos com o racismo velado no Brasil. Às vezes são até mesmo o racismo, às vezes pode até estar em problemas organológicos de controle dos seres vivos sobre
essa pichação, né, sobre o trabalho sobre o trabalho sensitivo que desencadeia essa imagem num complexo sistêmico, né? Então, em um olhar, né, de diretório sensitivo por essa reação, a gente tem essas reações e às vezes muitas pessoas elas não conseguem educar as reações para criar uma uma versão melhor de ser, né? Sobre sobre o edifício da vida. Como fazer um artigo de opinião? Vamos lá. Como fazer? Agora é a hora, né? Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de opinião é estar familiarizado com sua estrutura. Para isso, leia diversos artigos desse gênero em jornais, revistas, por exemplo. Por quê? Porque ler, né? Porque você vai conhecer, vai se familiarizar com um universo de opiniões. Contudo, não basta ler, é muito importante fazer uma leitura racional e atenta. Analise os títulos, introduções, desenvolvimentos, argumentos, opiniões do texto e as finalizações. Se necessário, faça notas sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse tipo de texto. Então, isso aqui é basicamente você criar uma certa grade de experiência sobre determinado tema, para não chegar sem linha nenhuma, né? Você precisa de chegar com linha para desenvolver estruturas, né? Imagina você chegar sem linha nenhuma, você não vai conseguir criar passagem para as pessoas chegarem ao seu ponto de vista, né? Você não vai conseguir uma Roma ação. Então, você precisa de antes ter buscar os seus fósforos, né? Os seus links, né? E agora vamos para as contas, ó. Conta 1. Escolher o tema. Escolher o tema. Nessa aqui a gente meio que, né, a gente vai colher algo e esse algo vai dizer sobre o colher e sobre vamos pôr as ferramentas de comunicação que a pessoa tem, como que ela vai trabalhar esse tema, né? Como que ela vai cortar e vai preparar um caminho para o seu ponto de vista. Então, para o sabor do meu ponto de vista. Então, cozinha total aqui, né? Escolhe o tema. Então, você vai lá na feira, vai escolher a batata. Para fazer um artigo de opinião, o tema deve estar definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Já existe uma pauta definida ou até um tema livre de um trabalho escolar. Observações: tema e título são duas coisas diferentes. O primeiro está relacionado com o assunto e o segundo é um nome que será dado ao texto. É, exatamente. Parte 2.
Pesquisa e busca argumentos. Pesquisa e busca argumentos. Não basta saber qual o tema e não possuir argumentos sobre ele. Sendo um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros da biblioteca ou nos sites da internet, deve ser o próximo passo para escrever um artigo de opinião. Anote tudo o que for interessante e vá gradualmente construindo e dando corpo ao texto. Mas, não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar a de outros, pois isso é considerado plágio. Né? E nem tem graça você pegar uma opinião formada. Né? Você pode até conversar com uma opinião formada, mas tirando suas conclusões sem, contudo, mexer ou desenvolver interferência naquilo que é a sua versão. Então, isso aqui, argumentos são formas lógicas, né, que fazem com que as pessoas consigam renovar o olhar, né, para o horizonte. O horizonte, né, da opinião. Imagina que você está lá escrevendo. De repente, tudo fica muito parecido, né? Tudo fica parecendo muitas linhas semelhantes. E aí a gente vai perdendo a qualidade de estima, qualidade de vista, de qualidade de ponto. Tudo fica transparente. O que a gente precisa de fazer? A gente precisa de melhorar o argumento. E o argumento, ele consegue emitir aqui dessa linha, ele consegue fazer aqui, ó, pá, pontos que vão fazer tipo isso aqui, ó. Vão saltar aos olhos, vão saltar os fios, entende? Então, essa que é a arte do argumento. O argumento, ela consegue dar um pontão aqui, ó, e quando pensa que não, isso realmente mexeu com você. Por quê? Porque se tornou desafino para o seu valor. Então, ele desafino para o seu valor conseguir chegar nesse fino, nesse privilégio de sentido. Claro, com um argumento lógico. Terceiro, recorte ao tema. Imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado pela professora e o que é super abrangente. Racismo no Brasil, ou seja, logicamente você tem uma opinião baseada nos seus conhecimentos até então a esse respeito, principalmente discutidos em sala de aula a partir das notações de conhecimentos em aula. Note que podemos falar muitas coisas sobre o racismo no Brasil, por exemplo, a origem, da onde que começa o racismo, né, no estereótipo lá do escravo, a história, né, por que persistiu, né, até onde foi esse cumprimento na história, até onde se cumpriu e se ainda continua, né, contando histórias por acaso. Alguns casos, o racismo na atualidade e etc. Assim,
é essencial fazer um recorte para focar somente em alguns aspectos do tema, uma vez que o tema ele é muito grande e você vai escrever, por exemplo, um artigo de opinião com uma página ou meia página. É bom que se foque e faça uma resolução com qualidade de informação, com qualidade de imaginação, em um tema apenas, pois no momento que a pessoa lê, ela vai conseguir ter o sabor da qualidade do aspecto mantido. Isso facilita a escrita do texto, evitando se perder em tanta informação. Tanta informação, por exemplo, chutado, fica sendo igual um perfume, né? Você sente ali depressa, mas depois de alguns segundos, parece que não existe mais nada daquilo. Era só um cheiro de passagem. Seleção do material. 4. Seleção do material. Agora que o recorte já foi definido, a seleção do material que será utilizado fica mais clarificada. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário, a bibliografia no final do texto. Importante ressaltar que a seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema. Bom, tudo isso parece muito, mas realmente pessoal. Isso aqui é muita coisa. Só que se você fizer isso diariamente, se isso for o seu trabalho, você vai ter vida e salário para isso, né? Então não é muito. Mas o problema é que você precisa de fazer uma vez esse muito para saber se você gosta e para ter o seu aporte de dizer que se precisar de fazer isso, ou você faria, né? Se alguém te pedisse em um trabalho, você faria e seria capaz de gostar disso. Então a escola é esse ambiente. Porque a própria professora, ela sabe que você não vai fazer isso como alguém que ganha salário faz para isso. Mas ela sabe ver se você conseguiria ganhar dinheiro para isso, né? A partir das suas vontades destacadas pelo efeito da construção. Existe esse olhar que tangencia as pessoas que leem e elas julgam, elas conseguem saber sim. E 5, produção de texto. Elas eu falo professores, mas eles também, né? São professores e professores. Aliás, eu acho que na minha opinião é errado falar professor e professor. Eu acho que deveria ser como é no inglês, né? A gente deveria colocar comum essa palavra como um substantivo comum a dois gêneros, né? Professor ou professores. Não professora e professores, professoras e professores. Eu acho isso meio errado, né? Porque são personagens, né? Pra que você vai pegar e vai incutir se é ela ou se é ele, né? Pra quê, né? Mas isso aí é pro meu fundo de atenção. Produção de texto. De acordo com a estrutura do texto de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão, é a hora de produzir o texto em linguagem formal.
E conclusão: é a hora de produzir texto em linguagem formal. A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível. Né? Coesão e coerência. A coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre as frases. Então, coesão é você utilizar palavras de acesso lógico, impulsionado sobre as outras palavras, né? Uma consistência que vai conseguir tangenciar imaginação com plano de impulso, né? Períodos e parágrafos, os chamados conectivos. Já a coerência faz referência a lógicas e ideias expostas no texto. E aí sim, sobre essa lógica, a gente precisa de trabalhar as palavras dentro dessa posicionamento que vai encadear lógicas no sentido da argumentação, no sentido da opinião. E aí sim a pessoa ela vai conseguir caminhar até o seu ponto de vista e respeitar o seu ponto de vista, né? Sair carregada pelo seu ponto de vista. Né? Isso é dividir opinião, é dividir ponto de vista. É basicamente isso. Bom, então é isso. Esse é o tipo. É mais um gênero textual, artigo de opinião, do tipo argumentativo, né? E aí a gente fica por aqui e se vê então no vídeo na outra semana, em um novo gênero textual. Um abraço para vocês e fui!